Olá, meus amores! Vamos iniciar agora a nossa aula de português. Para isso, peguem a apostila 6 e abram lá na página 17. Lá no finalzinho dela, nós vamos entender um pouquinho sobre o que são verbos. Verbos são praticamente palavras que nos mostram alguns tipos de ações, estado ou fenômeno da natureza. Por exemplo, choveu, trovejou, relampeou, são fenômenos da natureza, ok? Estado, estava, por exemplo, estar, o verbo estar, é um tipo de verbo, ok? De estado, ok? Agora, ações feitas por personagens, por alguém, ok? Palavras que mostram que alguém praticou algum tipo de ação, é um outro tipo de verbo. E essas palavras podem ser, por exemplo, falou, andou, pediu, correu, ok? Vou colocar um videozinho para que vocês entendam um pouquinho melhor isso que a Pro está tentando explicar para vocês. O vídeo é o primeiro da playlist de verbo, ok? Conceito de verbo. Quando se pratica uma ação, a palavra que representa essa ação, indicando um movimento que ela ocorre, é o verbo. Por exemplo, na frase, eu escrevo com rapidez. A palavra escrevo representa a ação. Uma ideia de estado também pode ser localizada no tempo por meio de um verbo. Por exemplo, na frase, os amigos estavam preocupados. A palavra estavam representa este estado. Às vezes, uma ação ocorrida num determinado tempo se constitui um fenômeno da natureza, expresso por um verbo. Por exemplo, na frase, naquela noite trovejou muito. A palavra trovejou representa este fenômeno da natureza. Verbo, portanto, é a palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza situados no tempo. Exemplos: a população toda correu para lá, com enxadas, foices e picaretas. A palavra correu é o verbo. Na frase, chovia muito durante a madrugada. A palavra chovia representa o verbo. Na frase, essas palavras que nos indicam ações, fenômenos da natureza ou estados, nós damos os nomes de verbo, ok? São elas que vão fazer a ligação entre os personagens e as coisas que acontecem na história, ok? E é isso que nós estamos entendendo agora. Vou pedir para que vocês façam a leitura lá na página 18, ação que está acontecendo. Uma das crianças da escola rega os pés de feijão. Presente, rega. Ela está fazendo isso, ela rega todos os dias o pé de feijão. Ação que já aconteceu. Somente o Lucas regou as flores. Regou, passado, já aconteceu. E ação que acontecerá. Em outro dia, ele regará as hortaliças. Futuro, ele vai regar ainda, ele regará as hortaliças. Então, esses são os três diferentes tipos dos verbos, ok? Os três diferentes tipos de tempos verbais, que já aconteceu no passado, que acontece no presente e que acontecerá no futuro, ok? Bom, meus amores, vamos começar alguns exercícios para que vocês entendam um pouquinho. Lá na página 19, nós temos a frase, no exercício 1. A terra molhou a raiz. Quem praticou a ação? A terra ou a raiz? Quem foi que fez? Quem foi que molhou? Foi a terra ou foi a raiz? Qual foi a ação praticada? O que aconteceu que foi uma ação praticada? Qual é o verbo dessa frase? C. Que palavra representa a ação praticada? Ok? Bom, vocês viram qual foi a ação que foi praticada. O que aconteceu na letra B? Na C tem uma palavra que representa essa ação toda, ok? E é o que vocês marcaram na C. 2. Na frase, o sino soa alto. Podemos substituir, sem prejuízo ao sentido, a palavra em destaque por o soa do sino. Nós podemos substituir por fica. O sino fica alto. Ou B, o sino toca alto. Ou C, o sino está alto. Ou D, o sino balança alto. Nós temos que substituir por outra ação, ok? Que não mude o sentido da frase. Exercício 3. Circule a figura que representa um estado, ok?
ok? Nós temos 3 figuras aí embaixo, uma representando uma ação, uma um estado e outra um fenômeno da natureza. Vocês vão circular aqui. Então, no exercício 3, vocês devem circular a única imagem que está representando um verbo de estado, ok? Não uma ação, nem um fenômeno da natureza, mas sim um verbo de estado, ok? 4. Escreva o nome de cada ação representada na imagem. O que essas crianças estão fazendo? Lá na página 20. São ações que elas estão praticando. O que essas crianças estão fazendo na cama elástica? Qual é a ação que elas estão praticando? O que ele está praticando na bicicleta, na natação e no balanço? Quais são as ações que estão sendo praticadas? Ok? Agora, nós vamos lá para a página 27, meus amores. Lá na página 27, as outras páginas foram adaptadas. Alguns exercícios dessas páginas serão utilizados, inclusive na avaliação, então não se preocupem, ok? Então, lá na página 27, nós temos um outro tema que vamos trabalhar. Aliás, vamos rever algumas partes da nossa ortografia. C, cedilha, SC, S, cedilha e XC, ok? Então, nós temos 2 tipos de junções, ok? SC, S, cedilha e XC, na separação silábica, elas ficam sempre separadas, ok? Vamos lembrar disso. E o som delas são diferentes. Podem ser semelhantes, parecidos, mas não são iguais, ok? Nós vimos isso na semana passada na aula de português. Por exemplo, a palavra floresça ou plantação. Plantação nós usamos somente a cedilha. Já na palavra floresça, nós usamos o S e o cedilha. Lembrando que nós usamos o S e o cedilha quando nós estamos fazendo a conjugação de um verbo. O verbo seria florescer com C, ok? Mas como ele é a conjugação de um verbo, né, nós estamos usando o verbo de uma outra forma, nós usamos o S e a cedilha. E nasce, olha lá, mais um verbo nascer. Só para lembrar, nós não usamos cedilha com E nem com I, ok? Então vamos lá, nós temos alguns exercícios lá na página 28. Nós temos um texto, Papo na Cozinha. Vocês vão ler esse texto e encontrar nesse texto todas as palavras que tenham C e cedilha, ok? Ou C ou cedilha. Depois disso, vocês vão grifar essa palavra, passar um risquinho embaixo. Não precisa grifar as que estão repetidas, ok? Se ela aparece mais do que uma vez, grifa uma só. Lá na página 29, nós vamos utilizar essas palavras. Dessas palavras que você grifou no texto, vocês vão lá no exercício 2, na próxima página, e vão separar as palavras que tiverem as letras cedilha, S com um C junto e X com um C, ok? Vocês grifaram no texto anterior e vão reescrever as palavras que possuem essas letras, a C cedilha, o SC e o XC, separando as sílabas dessas palavras, ok? No exercício 3, vocês precisam completar com C ou com cedilha todas as palavras que estão escritas: suco, cebola, refeição, disciplina, paçoca, maçã, pipoca e receita, ok? Nós vamos, no exercício 4, fazer juntos agora. Vamos prestar bastante atenção. Nós temos algumas palavras aqui embaixo para observarem. Para isso, nós temos que ler em voz alta, ok? No exercício 4. Ler a palavra em voz alta, prestando bastante atenção no som do S e do C, no som do X e do C, e no som do S e cedilha se aparecer alguma vez, ok? Bom, vamos lá. A primeira palavra é escrita. Eu tenho 2 letras, né? O S e o C. E essas 2 letras possuem 2 sons diferentes. Escrita. Nós temos o som do S e do C. Agora na palavra crescer.
eu não tenho os dois sons separados. Eu tenho duas letras, o S e o C, que possuem o mesmo som. Quer ver? Escrita, dois sons diferentes. Crescer, um som só. Agora na palavra exceção. Exceção, eu possuo duas letras com um único som. Já na palavra exclamar, eu tenho o X e o C, são duas letras. São próximas umas da outra, né? Coladas uma com a outra, mas que possuem sons diferentes. Exclamar. O X tem o som de S nessa palavra. E o C tem o som dele, o som de C. Ó, exclamar. São dois sons diferentes. Agora na palavra descansar. O S e C são duas letras que possuem um único som ou dois? Descansar. São dois sons, ok? Vocês não precisam responder os quadradinhos aqui embaixo. Eu só precisava que vocês prestassem atenção no som e pronunciassem essas palavras em voz alta, observando também junto com a Pro o detalhe de cada som dessas letras, ok? Se elas possuem um único som, se são dois sons diferentes, então observem bem, ok? Página 30. Exercício 5, nós temos que organizar as sílabas dessas três palavras. Cada uma dessas linhas formará uma palavrinha. E vocês vão escrever essas três palavras do jeito correto ali embaixo nas linhas, ok? Exercício 6 da página 30, vocês precisam encaixar, ok? As palavras separando as sílabas delas, ok? Em cada um dos quadradinhos você vai colocar uma sílaba diferente, tá bom? Meus amores, na página 31, que é a última de hoje, vocês irão... Agora, exercício 7, você já aprendeu que em muitas palavras duas consoantes são utilizadas para representar um único som. Por exemplo, descer. Escreva duas palavras com os grupos e letras a seguir, ok? Vocês vão encontrar duas palavras com RR e escrever ali. Duas com NH, duas com SS, duas com SC, com LH, com S cedilha, com CH e com XC, ok? Duas de cada. Podem observar nas páginas anteriores que com certeza vocês vão encontrar, ok? 8. Observe as palavras a seguir. Nascença, cansado, extinção, descida e disciplina. Vocês irão marcar a alternativa lá embaixo que completa na ordem correta primeiro. Antes de tentar decifrar lá embaixo, preencham o espaço, completem as palavras, ok? Do jeito correto. Depois lá nas letras de alternativa, vocês vão assinalar a alternativa que traz as respostas das palavras anteriores de forma correta, ok? Na ordem certinha. Nascença, cansado, extinção, descida e disciplina, ok? Preencham da maneira correta. Meus amores, nossa aula de português hoje vai ficando por aqui. Não esqueçam, ok? Qualquer dúvida, anotem que nós conversaremos sobre elas no chat. Beijos e até a próxima aula.